Muito boa noite. Eu queria falar hoje sobre um tópico, Bezat Hashem, que a gente vai desenrolar por aqui, meus queridos. E o tópico vai se fazer óbvio durante o shiur, obviamente. É o seguinte, a coisa muito interessante é a gente sai do Egito, o povo Yehudi sai do Egito, e é importante a gente saber que a história do nosso povo ela é feita de uma forma que não é aleatória. Por isso que a gente pode aprender e deve do que se passou, e não somente do que se passou, conforme Hashem relata para a gente na Torá, e qual é a reação de Hashem, dos personagens da Torá, porque a gente tem que lembrar que é Hashem que escreveu isso. Então, tudo que está escrito na Torá tem uma relevância. Por quê? Porque está escrito. Tem coisas que aconteceram e não foram escritas. Por quê? Porque não são relevantes. O povo Yehudi, voltamos, saiu do Egito. Yahu, on the way to Eretz Israel, a caminho da terra de Israel. A gente sabe, queridos, uma coisa importante, que se fosse tão simples, talvez não teria graça, né? O povo, em vez de ficar lá alguns dias no deserto, tiveram algumas escalas, né? Que a gente faz uma viagem, vamos comparar. Então a pessoa vai viajar, tem aquela escala. Ele para em algum lugar, depois a mala, ele vê a mala na esteira, na escala, em vez de ir para o destino final, ou a comida kasher no avião não chegou, se chegasse não ia comer também. O peso da mala, que agora são 23 quilos, que a passagem tem que ser mais barata, não sei quem lembra, que antigamente eram duas de 32, hoje é uma de 23 e ainda tem que pagar pela mala. O excuse das companhias é que é para fazer a passagem mais barata. No fim, esqueceu-se de um e de outro. E aí o cara chega lá para pesar e a mala está mais, e contra os princípios judaicos pagar 1 quilo extra. Então, na verdade, quando a gente tem uma viagem também tem esses pormenores aí que todo mundo conhece. Então, na verdade, o povo no Egito não foi diferente. Eles iam ficar alguns dias no Egito para poder chegar na terra de Israel, mas eles acabaram ficando 40 anos. O povo sai do Egito, deserto, e teve os seus sambas também lá no deserto. E vamos lá, pessoal. É o seguinte, eles estão prontos para sair em rumo ao deserto, e depois na terra de Israel, mais uma vez, e aí a gente vê uma coisa muito interessante. Hashem fala para eles, você vai ter que fazer uma coisa antes, povo Yehudi, isso vai ser o seu membership para ser parte do povo Yehudi. Qual que é o membership? Korban Pesach. Fazer uma oferenda pascal, Korban Pesach. Sem isso, o povo literalmente ficaria dentro do Egito. Como a gente sabe, porque antes da última praga, Hashem falou, traz o Korban Pesach e você vai ganhar um QR Code, um QR Code. Esse QR Code vai, aponte o seu smartphone para ele e vai te liberar. Como vai te liberar? Acompanhe comigo, trazendo para os nossos dias. Hashem falou, olha, pega um cordeiro. Esse cordeiro, quando você fizer shritá o abate nele, que é o Korban Pesach mais uma vez, você vai colocar o sangue no batente da porta, e por isso que vai ser pulada a sua casa Yehudi, e você não vai ficar lá. O resto, as casas dos não Yehudi, elas eram, dos egípcios no caso, eram carimbadas e mortas porque não tinham batente na porta. Óbvio que se o não Yehudi colocava o sangue, não adiantava nada, mas o Yehudi tinha que colocar o sangue para ser protegido. Só que, pessoal, essa mitzvah, que era a vacina inicial para o povo poder sair do Egito, chegar no deserto depois, chegar na terra de Israel mais uma vez, chamada Korban Pesach, eu comecei a olhar na Torá e vi uma coisa que na verdade era estranha demais. Está escrito o seguinte, quando Hashem foi dar ordem para a gente do Korban Pesach, ele falou o seguinte, Im imat abait liot miseh. É o seguinte, o Korban Pesach é um cordeiro, e uma das regras do Korban é que não pode sobrar nada. Mas peraí, minha casa tem eu e um filho, 2 filhos, o que a pessoa fala. Eu não vou conseguir comer um Korban inteiro? Sarteníssimo, né? Não vou conseguir comer um Korban inteiro. O que eu faço? Então diz o Pasuk, vem me mata bait miot miseh. Se você na tua casa não tem gente suficiente para comer o korban e não deixar sobrar nada, porque não pode sobrar nada, o que você faz? Convida o vizinho e se junta com ele. Beleza. Depois, a Torá conta pra gente o que tem que pegar. Se lebet avot, se labait. Você vai pegar um cordeiro. Então, pessoal, presta atenção. Quando
fala qual animal pegar, fala a palavra se, que é um cordeiro, lebet avot, se labait, a palavra bait é repetida 2 vezes, casa. Depois, quando está escrito, se tiver muita gente, pouca gente na casa, precisa se juntar com o vizinho, o pasuk seguinte diz, veim imat, se a casa tiver pouca gente, abait a casa, de novo. E por fim, 3 psukim seguintes, quando a gente vai colocar o sangue, como anteriormente mencionado, no batente, para mostrar que a gente é Yehudi, o anjo não bom, pular nossa casa e não prejudicar ninguém, antes da última praga do Egito mais uma vez, a gente colocava o batente aonde? Colocava o sangue, melhor dizendo, aonde? No batente da casa. Então presta atenção, pessoal. É tudo casa, casa, casa. A palavra casa apareceu 4 vezes já. E por último, como se não bastasse ainda, está escrito, Hashem falou, opa, tem mais uma instrução do Korban Pesach. Lo tetze ish mipetach beto ad boker. Ninguém que colocou o batente na porta da casa, Yehudi, saia da sua casa mais uma vez até o amanhecer. Aí você está protegido e já pode sair, está livre do Egito. Só dá bait, só dá casa. Por quê? Porque Hashem está falando para a gente, agora você vai se transformar num povo. E Hashem dizendo no meu maiúsculo povo. E para ser um povo Yehudi, Hashem deve estar falando para a gente que precisa ter algo chamado bait, casa. Povo Yehudi sem o conceito casa não existe. Sem bait, nada feito. O fato é que a Torá repetiu algumas vezes a palavra bait na instrução dessa mitzvah ímpar, logo antes de sair do Egito, que era a vitamina para a gente poder sair do Egito. E quem não fez ela, ficou lá para sempre. Mesmo Yehudi. E pessoal, olhem só que maravilha. Hashem escolheu Avraham Avinu. Por que Hashem escolheu Avraham Avinu para ser o primeiro dos patriarcas? Óbvio que ele tinha muitas qualidades, e era um grande tzadik, daí por diante, mas porque Hashem escolheu ele para ser o nosso vagão 1 desse trem chamado Bnei Israel, locomotiva. Será que é pelo Chesed, bondade? Não. 10 testes? Não. Por quê? Diz Hashem, em Parashat Bereshit, capítulo 19, Pasuk 18, no livro de Bereshit, que edativ leman asher itzaveh et banav et beto acharav. Porque eu sei que você vai instruir seus filhos e sua casa conforme os meus preceitos, disse Hashem. A gente vê a palavra casa, pessoal, de novo. É incrível. Fiquei olhando no Humash nessas últimas horas aqui para preparar o shiur. Eu falei, uau, isso é incrível. Eu gostaria de sugerir, pessoal, uma coisa interessante. A gente fala no Perikei Avot, al shloshad varim haolam. O mundo se baseia em 3 princípios. E Perikei Avot traz lá quais são os 3. Mas, queria sugerir, pessoal, al shloshad varim, o povo Yehudi se mantém. Quais são os 3? Bait, bait e bait. Casa, casa e casa. Porque a casa do Yehudi, pessoal, porque ela é tão importante. Porque Hashem falou, para sair do Egito precisa ter uma casa. Avraham Avinu foi escolhido porque ele ia dar continuidade para a casa dele. Por que casa? Porque esse conceito, esse local chamado casa é tão importante, lar judaico. Porque a casa é a referência dos valores daquela família, dos humores daquela família, das emoções daquela família. A casa tem que ser o PIX, para quem lembra do antigamente, o lugar de proteção, para quem não lembra, o lugar de proteção, meus queridos, do nosso dia a dia na rua. Eu me explico. Na rua, todos nós temos desavenças. Alguém que falou feio com a gente, alguém que não cumprimentou a gente, ou a gente acha que não cumprimentou a gente ficou chateado, ou no trabalho o patrão, ou funcionário, ou sócio, ou sei lá, o que for. As crianças, competição, nota baixa, estudei para a prova, mas não fui bem. O professor não gosta de mim, e daí por diante. Tudo isso, pessoal, incomoda a pessoa, que nós temos sentimentos, e é bom que nos incomode, porque a gente tem que ter nossos sentimentos mesmo funcionando.
Mas eu queria falar para vocês, a casa da pessoa tem que ser o pix, posso ser o meu eu aqui dentro e ficar tranquilo. Eu sei que eu tenho um lugar onde eu vou poder me recarregar as baterias para o dia de amanhã ficar melhor ainda. Quando a gente pensa na palavra casa, o que vem à nossa cabeça, pessoal? Quando a gente pensa em chocolate, a gente pensa em algo gostoso, sushi, pizza, hambúrguer, churrasco, whatever, né? Cada um que gosta da sartén. Quando a gente pensa na palavra casa, o que vem na nossa cabeça? Ufa! Contas a pagar? Lá vou eu de novo? Né? Qual a relação da palavra casa, associação, com cada um de nós? Porque Hashem falou, para ser um Yehudi, precisa, no começo, a primeira mitzvah, antes de sair do Egito, Bait. Sem Bait, nada feito. Casa tem que ser um lugar onde eu posso soltar minha mochila, soltar meu avental e ser o meu eu de verdade. Esse meu eu de verdade tem que ser alguém refinado, com midot, óbvio, mas é o lugar, pessoal, e escutem com 4 ouvidos, onde eu posso e devo me sentir bem. Eu lembro que Rav Matityahu Salomon, que foi um homem que eu tive a oportunidade de ficar com ele e aprendi muito com ele, ele conta que o que fez ele se estruturar, e assim ele falou, óbvio que teve muitas coisas, mas o que ele falou uma vez, que fez ele se estruturar como gente, ter a força que ele teve, foi o fato que quando ele chegava em casa da escola, ele estava sendo esperado com um copo de leite, com café ou com chocolate e uma ou duas bolachinhas esperando ele. Era isso. Mas não é a bolacha e o leite com chocolate somente, também é. Mas é o quê? É aqui você é bem-vindo. Aqui você está protegido. Aqui você pode recarregar suas forças. Aqui você pode ser quem você é porque nós gostamos de você, do jeito que você é. E a pessoa aí consegue lidar com as dificuldades que todo mundo vai ter. Essas dificuldades fazem a gente ficar mais forte, mas para passar as dificuldades a gente precisa de força. Essa força, ela é recharge, carregada aonde? Em casa. Daí, pessoal, vem a sabedoria, eu acho, master dos nossos sábios, que vem a famosa palavra chamada Shalom Bait. Isso mesmo. Por quê? Porque não é só ter paz, é ter paz no lar. E a gente já ouviu quantos shirim sobre isso, e é muito importante, e mega importante, porque Shalom, lembrem, Bait, porque a casa tem que ser algo gostoso, tranquilo. Tem coisas para resolver, mas num ambiente tranquilo. Sabe que uma vez eu estava escutando um psiquiatra falar, e ele contou que tem alguns fatores de proteção provados cientificamente para crianças, adolescentes, na verdade para todo mundo. Mas para uma família saudável, isso é provado cientificamente mais uma vez. Move on e se formar, tem alguns fatores de proteção, talvez 4. Vou mencionar um para vocês, vou deixar vocês curiosos com os outros 3. Um deles é uma refeição por dia em família. Isso é um bait. Eu queria, aproveitando, já que a gente está falando de bait, da importância da casa do Yehudi, dar algumas dicas práticas para que a gente possa ter uma casa que dê a continuidade do que nós somos para a próxima e próxima geração. A gente mora numa geração que talvez nunca foi tão difícil acordar cedo. Acordar cedo é uma dificuldade grande. Acordar de manhã, óbvio, acordar tarde já não é cedo, mas acordar de manhã para os afazeres, para ir para a escola, para o trabalho, para ir rezar, é um job hoje em dia. Inclusive no mundo das yeshivot, tem um challenge, um desafio muito grande referente a isso, e cada yeshiva faz do jeito que mais entende ser o correto. Mas isso impacta todo mundo. Fato é, prova, tá bom. Olha o horário das rezas. Né? O horário das rezas, há 5 anos atrás, não usa nem 10, 5 anos atrás, o horário mais tarde que havia, e era o extra late, era 7:30 da manhã, Shaharit. Hoje em dia, 7:30 da manhã ficou cedo, para alguns. Então, na verdade, pessoal, o que? Acordar hoje é
mais difícil. Aí uma pergunta para vocês, o relógio é o mesmo? O relógio que está aqui, vocês estão vendo no vídeo, é o mesmo. São mesmo as 24 horas, 12 horas de manhã, 12 horas da noite, meio-dia é meio-dia, meia-noite é meia-noite. Então o que mudou? Aquele botão snooze sempre existiu, que a pessoa escuta e dá um tapa no alarme e dorme só mais 10 minutos. Só mais 10 minutos, quando for ver, o horário lá já está no horário do almoço. Então, pessoal, por que ficou tão difícil? A pergunta é o seguinte, tem que ser oposta, acho que talvez a pergunta é o que faz alguém levantar da cama? O que faz alguém levantar da cama? Eu sempre escutei que o que faz alguém levantar da cama é a organização na noite anterior. Isso é 1000% verdade, né? Que não é fácil. Quando a gente dorme perto do 11º dedo de cada um de nós, não precisa explicar, mas vamos explicar, o smartphone, né? A pessoa fala, uau, eram 10 da noite e agora são 1 da manhã? Como pode ser que o tempo passou tão rápido? Eu chamo isso de teoria da relatividade, Einstein, que o tempo é relativo. Quando a gente está numa aula, o tempo demora muito para passar na escola, né? Mas quando a gente está com o celular na mão, são horas que passam, uou, eram 10 da noite, e como que agora são 1 da manhã? Então a gente precisa se organizar para poder acordar no dia seguinte, isso é muito importante mesmo, né? Quando vai dormir, fala para o celular boa noite, dá um beijinho nele e coloca no modo avião, tá bom? Se quiser dar 2 beijinhos pode também, mas coloca no modo avião, né? Por quê, pessoal? Porque se o celular ficar naquele modo de vibrar, que a gente acha que não atrapalha, porque eu estou dormindo, o que muda? Eu tenho um sono de pedra, a pessoa vai falar, então parabéns. Mas vou ensinar para vocês uma coisa muito importante. Muitas pesquisas feitas, que quando a pessoa dorme com o celular no modo vibrar, a pessoa tem algumas fases de sono, ela não consegue atingir a fase final, porque cada vez que o celular vibra sem a pessoa perceber conscientemente, ela volta uma fase do sono e ela não consegue descansar. Então acorda de manhã cansada. Quem acorda de manhã cansado às vezes não quer nem levantar, ou vive o dia cansado. Então o primeiro, pessoal, é se organizar, a organização. Ou tem o que eles chamam hoje em dia em inglês de FOMO. Tem que dormir com o celular ligado, abraçado. FOMO, em inglês, é uma sigla que é Fear of Missing Out. Eu não posso ficar desligado do celular nem por um segundo, porque eu tenho medo de perder alguma informação. Vai que alguém fica noivo e eu não descubro antes do próprio noivo e da noiva, né? Então, é um challenge hoje em dia mesmo. E a pessoa, não é fácil desligar essa super máquina antes de dormir. Modo avião, não vibrar mais uma vez. Isso é organização. É falado pelos psicólogos desligar pelo menos 30 minutos antes, porque aí o corpo vai descansando, né? O celular hoje, pessoal, ele substitui o bicho de pelúcia. Eu já vi muitos jovens que dormem segurando o celular. E de novo, por quê? FOMO, em inglês, Fear of Missing Out. Eu não quero perder nada, porque para um jovem é muito, muito, muito importante estar com os amigos. Então isso é um must, mas queria compartilhar com vocês que isso ainda não faz a gente acordar de manhã. Isso é imprescindível. Depois escuta de novo, porque eu pensei aqui quando eu fui escrever o shur para mim mesmo, cada dica que eu coloquei para vocês aqui são coisas importantes que eu escutei em algum momento na minha vida de pessoas que pesquisaram, falaram e contaram isso pra gente, em momentos diferentes. Mas isso é muito importante, mas isso ainda não faz a gente acordar. O que faz a gente acordar, pessoal, não é organização, é a motivação. E é ter algum goal, algum objetivo, algum porquê na nossa vida. Algum sonho. E meus queridos, hoje, nos nossos dias, é um mega challenge, é um desafio gigante, não grande, a pessoa ter sonhos. Porque na verdade, se pergunta para um jovem hoje o que você quer ser, ele faz assim com os ombros. Quem está me vendo, levanta e abaixa o ombro. É isso. E como que eu instigo então, pergunta de $1 milhão, eu sei, ou mais, como que eu instigo meus filhos a terem sonhos? Né? Como? Como que a gente faz alguém ficar apaixonado por algo? Depende dele ou dela. Como eu posso colocar isso nele ou nela? No nosso baita, na nossa casa. A pergunta é, o que faz a gente ficar impressionado?
O que faz a gente ficar impressionado e a gente falar, uau, show, se tem algo, isso ajuda a transbordar lá para baixo, para nossa casa também. Porque tem um pasuk no Tanakh que Shlomo Melech falou, Ish lefi mehalelo. E a tradução desse pasuk normalmente a gente traduz que a pessoa é o que falam dela. A pessoa que tem um bom nome é uma coisa maravilhosa. Rabbeinu Yonah explica esse pasuk Ish lefi mehalelo de uma forma powerzíssima. Você quer saber o que você é? Ish. Qual que é o meu raio-x de quem sou eu? Lefi mehalelo. Conforme o que nós, o que a nossa casa, no caso de hoje, elogia. O que a gente elogia? Qual que é o nosso uau? As pessoas do nosso lado vão absorver isso. E quando a gente tem no nosso povo, pessoal, pessoas maravilhosas, que essas pessoas têm que ser o nosso uau. Pessoas que Gdolim, Moshe Feinstein, inúmeros. Moshe Feinstein, famosa história dele, que foi pegar uma carona uma vez, o pessoal acompanhou ele até o carro, colocou ele no carro, e Moshe Feinstein entrou num táxi. Passado uma esquina, Moshe Feinstein fala para o táxi, por favor, para! O taxista sabia que era uma pessoa importante, não deu por que encostou, falou para o taxista, por favor, abre a porta. Ele abriu a porta, a mão do Rav Moshe Feinstein estava presa na porta. O taxista falou para ele, só um minuto, tem uma pergunta. Por que você não me falou a uma esquina atrás quando a gente foi te pegar? Disse Rav Moshe Feinstein, por quê? Porque aquela pessoa importante veio me acompanhar até o táxi. Se eu gritasse na hora que ele fechou a porta na minha mão, ele ia ficar sem dormir uma semana, um mês, um ano. Falar, eu fechei a porta na mão do Rav Moshe Feinstein, ia voltar para casa azedo. Como é de se entender? Então eu esperei passar uma esquina. Logo que eu vi que a gente saiu do campo de visão daquele que me acompanhou até o táxi, eu, por favor, pedi para você, gritei, para, e abre a porta que minha mão está doendo muito. Quando a gente fala e conta na mesa de Shabbat uma história dessa e fala, uau! Não precisa falar mais nada. Não precisa falar, sejamos assim. Quando os nossos filhos veem que isso é o uau, esse é o nosso bait, Ish lefi mehalelo. É isso que é meu pai, é isso que é minha mãe, porque é isso que eles elogiam. O que nos faz uau? O que nos faz dizer uau? Eu me lembro de mais um episódio, curto, mas tem que ser o nosso uau, pessoal. Quando o Rebbe de Kloisenburg passou pela Segunda Guerra, e uma sexta-feira à noite ele ficou na dúvida se ele comia um pedacinho de pão que ele guardou durante a semana para sobrar para sexta-feira à noite, que no campo de concentração pão era mais do que ouro. Por quê? Porque ele ficou na dúvida, já que ele não conseguia fazer Netilat Yadayim, lavar as mãos antes de comer pão. Hoje, é melhor eu comer o pão sem Netilat, ou melhor eu não comer o pão? Esse foi o dilema dele. Um homem no campo de concentração, qual que é a dúvida? Faço Netilat ou não? Contar isso com fervor em casa, não precisa dar nenhuma mensagem depois. Se esse é o uau para o meu pai, se esse é o uau para minha mãe, acabou. Isso entra por osmose no nosso bait, porque isso é a casa. E sem casa não tem povo Yodé. Quando a gente conta histórias para os nossos filhos, de pessoas que viveram perto da gente ou um pouco mais distante, a gente desperta neles, pessoal, olhem o que eu vou falar para vocês, uma nova dimensão do que é a vida. Que tem pessoas que são 1.0 na vida e tem pessoas que são turbo. Tem uma nova atualização no app de cada um de nós da palavra vida. E vou contar para vocês o que não adianta falar na mesa de Shabbat ou no sofá ou quando estiver em casa. Se a Coca-Cola é kasher ou não. Quer tomar, toma, não quer tomar, não toma, pergunte para o seu Rav. Se tolaim, se bicho, pergunta para o seu Rav. Mas não reclamar porque estão falando dos bichos da cidade, dos bichinhos, na comida que não pode comer bichinho e tem que verificar os vermes antes de comer. Ou porque a carne do Brasil, piriri, ou porque no Panamá tem mais restaurante. Esse tipo de papo
Talvez pode conversar com a esposa quando for dar a volta no quarteirão. Mas isso não leva a nada, a não ser que você é uma pessoa importante na comunidade que faça coisas, aí maravilha, então seja mais um daqueles grandes homens que cuidam da comunidade. Mas, pessoal, mostra para o seu filho um dia do seu trabalho, para sua filha. Mostra para ele que você recebe um shaliach, alguém que vem arrecadar fundos para uma yeshiva, para alguma coisa, para um colégio, para necessidades pessoais, no seu trabalho. Deixa ele ver isso. Deixa seu filho saber, sua filha saber que você para fazer um shiur, homem ou mulher, uma vez por dia, uma vez por semana. Isso é impressionante. Fala, uau, eu aprendi uma coisa maravilhosa no shiur. Não precisa falar que ou fala, a melhor parte do meu dia é quando eu vou nesse shiur, eu gosto muito. Pessoal, não precisa da mensagem, também vai você. Só falando, esse é o nosso bait. E as nossas crianças são moldadas conforme o nosso bait, porque eles vivem no nosso bait, na nossa casa. Se hoje nós temos uma sinagoga porque alguém construiu, alguma escola porque alguém construiu, pessoal, tem que ter um sonho. Rav Wosner, Zichron Libraha, quando ainda era jovem, escrevia cartinhas de Alahá. Ele no fim da carta escrevia Av Bedin. Aquele homem quer ser no futuro o chefe de um Bedin, de uma corte judaica. Dito e feito, virou. Por quê? Porque sonhou. Motivação depende de sonhos. Para acordar de manhã precisamos instigar sonhos na cabeça dos nossos filhos. Porque estudar Gemara é maravilhoso e é um must. Homens. Mas tem uma diferença entre estudar uma Gemara, Amud Yomi, Daf Yomi, o que for, ou ter um sonho de terminar um capítulo, ter um sonho de terminar uma Masechet, ter um sonho de terminar 10 Masertot. Por quê, pessoal? Porque aí não é um estudo de hoje, esse estudo faz parte de algo muito maior, de um sonho que eu tenho. A gente precisa ter sonhos. Quem somos nós? Ish lefi mehalelo. O que nós louvamos? Qual que é o uau da nossa casa? Quais são os valores da nossa casa? Quais são aqueles bumper stickers, aqueles slogans da nossa casa? A gente precisa, pessoal, dar atenção a esse tópico. Por quê? Porque a gente precisa construir uma casa. Minha casa, minha vida. É exatamente isso. É minha casa, nosso futuro, não minha casa, minha vida. É mais do que minha casa, minha vida. Sabe que falar quanto eu pago de escola não ajuda a educar os filhos. Falar quanto eu pago já do moré fora da escola não ajuda a educar os filhos, para os filhos falar isso. O segredo é que Hinuch, educar os filhos, não dá para terceirizar. Por melhor que seja a escola, a gente precisa se esforçar. E queria dar um passo adiante, meus queridos, que entrando num tópico que tem a ver com esse, de como motivar, a gente está falando sobre mostrar uma nova dimensão na vida de pessoas grandes e falar, uau, que legal que dá para ser assim, que legal que tem gente assim, isso me faz sonhar em querer ser assim também. Mas tem mais uma forma de motivar eles, dar sonhos para eles, flagrar eles. Eu te peguei. Isso mesmo. Eu te peguei. Te pegou fazendo o quê? Algo certo. Isso mesmo. Não errado. Certo. Eu explico. Todo mundo adora ser elogiado. Quem não gosta é porque não se conhece. Ou não é sincero. Todo mundo gosta de ser elogiado. Quando a gente elogia alguém, pessoal, o que acontece? No subconsciente da pessoa, a pessoa fala, eu quero mais, porque isso é oxigênio. E quando é um elogio verdadeiro e sincero, e com carinho. Então a pessoa faz um ciclo que ele quer fazer de novo para receber elogio, fazer de novo para receber elogio, e quando a gente elogia alguém, a gente motiva a pessoa a subir na roda gigante do crescimento, da motivação, do sonho. Como? Elogiando. Quando a gente critica alguém, o que acontece no século XXI? Os vidros blindados fecham os ouvidos da pessoa. O Hazon Ish faleceu em 1953.
Já ele disse há 70 anos atrás plus, que o quê? Que na época, ele fez um trocadilho, na época, no Talmud, melhor dizendo, tem algumas formas de se adquirir algo. Disse o Chazon Ish, que a forma chamada Hazaká, a força, ela não é efetiva nos nossos dias. Lembrem que ele faleceu em 1953. A única forma de se adquirir algo é Meshechá, aproximar a pessoa da gente. Como se aproxima? Com um elogio, com carinho. Hoje em dia não tem outra forma. Um aluno, exemplificando isso, foi uma vez para o Rav Wolbe e ele perguntou para ele começou a contar para o Rav Wolbe por qualquer razão, e Rav Wolbe começou a conversar com ele e entendeu que esse menino nunca tinha recebido um abraço ou um beijo do pai. Rav Wolbe, óbvio que não falou isso para o filho, mas depois ele contou, não para a criança, mais uma vez, mas ele contou, tenho dúvidas se essa criança vai conseguir ser uma pessoa religiosa igual os pais no futuro. Por quê? Porque, pessoal, prestem atenção. Cumprir Torah e Mitzvot não é um boneco, é uma pessoa. A pessoa, para cumprir Torah e Mitzvot, muito importante lembrar disso, tem que ser alguém saudável. Sem afeto, sem carinho, sem emocional, é impossível. Porque tem que ser o alguém para cumprir a Torá. E esse alguém precisa ser alguém saudável. E ser saudável precisa de emoção, precisa de elogio, precisa de carinho. Brincar no chão faz necessário para ter um bait saudável. Por quê, pessoal? Porque uma criança que não brinca quando pequena fica com aquela lacuna para o resto da vida. Porque a criança que com 18 anos se comporta como se ela tivesse 81, ou com 9 anos se comporta como 19, essa criança vai ter um buraco o resto da vida que nunca mais vai conseguir consertar, provavelmente. Por quê? Porque tem fases na vida e tem necessidades de cada um de nós. Isso é um trabalho do Bait da casa Yehudi. E hoje em dia, pessoal, mais do que qualquer coisa, todo mundo é sedento por um elogio. A gente vive numa geração que é fácil elogiar, se a gente olhar para isso. Mas elogiar o quê? É fácil. Eu já escutei de mais de um homem importante no mundo de Torah e Mitzvot a seguinte frase, pessoas diferentes, que uma não conversou com a outra. Se eu tivesse nascido nessa geração, eu não sei se eu seria religioso. Homens grandes, que nasceram uma geração atrás, falaram com tantas novidades, com tantos movimentos, com tanta tecnologia. Homens grandes e com sinceridade falaram, se eu tivesse nascido nessa geração, eu não sei se eu seria religioso. Porque ser hoje uma pessoa que cumpre Torah e Mitzvot, isso, entre aspas, por si só, merece um grande elogio. Parabéns que você acordou hoje. O tipo de frase, você não faz mais que sua obrigação, tem que ser deletada, porque hoje é difícil que a gente fale para alguém que ele tem alguma obrigação. Um mundo tão confuso. Cada coisa que a pessoa faz, pessoal, elogia. Porque é tão fácil elogiar hoje. Porque tudo é um uau. Qualquer coisa que a pessoa faz de bom, parabéns. Que legal que você foi essa semana inteira. Que legal que... Ah, mas ele não fez mais que obrigação. Não funciona mais. Deleta esse pensamento, por favor, porque ele não é produtivo. O elogio, pessoal, hoje em dia, ele é vida, ele é oxigênio. Olha, pessoal, para a gente, coloca um medidor aqui no nosso punho, para ver nossas batidas cardíacas. Quando alguém elogia a gente muda. Olha o cérebro da pessoa, olha o sorriso da pessoa, olha o semblante da pessoa. É tão gostoso receber um elogio, e esse elogio tem que vir de casa. Porque se não vem de casa, às vezes a pessoa vai procurar ele fora. E vai lá saber com quem ele ou ela vai procurar. Moshe Rabbeinu, Parashat Vayetchanan, tinha um sonho. Eu quero entrar na terra de Israel. E ele rezou por isso. Porque Hashem falou para ele não, porque ele fez um erro muito pequeno, mas homens grandes, erros pequenos, são cobrados de forma
macro. Hashem falou, você não vai entrar na terra de Israel. Moshe Rabbeinu falou, please, s'il te plaît, bevakashá, por favor, vai Hanan. Eu falei 4 vezes. Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes. Igual o valor numérico da prova vai Hanan. A pergunta de $1 bilhão é o que ele rezou. Tá certo que ele rezou, mas o que ele rezou? Isso a gente não sabe. Um homem que escreveu a obra que precedeu o Shulchan Aruch, chamada Tur, é chamado comentarista no Chumash Baal Turim, diz ele, a gente sabe qual foi a tefilá de Moshe Rabbeinu. Qual foi a tefilá de Moshe Rabbeinu, pessoal? O Baal Turim escreveu o comentário dele inteiro no Chumash em uma noite. Ruach HaKodesh. Se o Baal Turim, qual foi a tefilá de Moshe Rabbeinu? 515 vezes, e foi na trave, ele quase entrou. Disse Moshe Rabbeinu o quê? Qual Tehilim? Nenhum, porque David HaMelech ainda não existia. Mas o que Moshe Rabbeinu rezou? Disse Moshe Rabbeinu, Chizakti et Israel. Eu dei ânimo, eu dei motivação, eu elogiei o povo Yehudi. Ulai, maybe, talvez você, Yerachem, vai ter piedade de mim. Repito as palavras do Baal Turim, tem que enquadrar elas. Chizakti et Israel, Ulai Yerachem. Eu motivei, eu dei vida para o povo Yehudi no deserto, quando eles fizeram os maiores erros, Hashem. Por isso, tenha pena de mim e me deixa entrar na terra de Israel. De tudo que Moshe Rabbeinu fez, cuidou do povo, rezou por eles, colocou a vida dele em risco, foi falar com Paró. É isso que ele pede para Hashem? É, porque motivar os outros é dar vida para os outros. Elogiar os outros, no século XXI, é Mechaya Metim. Reviver o outro. Eu vou contar para vocês uma história verdadeira. Itzik, sem sobrenomes, história que não aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos. Ele é um homem que era um jovem, na verdade conhecido como, entre aspas, corujão. Ele era visto nas madrugadas rodando por aí, saía de casa às 10, 11 da noite, voltava às 3, 4 da manhã, e óbvio que ele não conseguiu ficar na Yeshiva, a Yeshiva não podia manter ele lá dentro porque atrapalhou os outros alunos. Ele sai de uma Yeshiva e ninguém mais quer aceitar Itzik, porque ele está fora dos padrões de qualquer Yeshiva do mundo, e de repente, esse Itzik ele é aceito numa Yeshiva que a gente chama em inglês out of town, fora da cidade, e a Yeshiva tem toda mais uma chance para ele, outra Yeshiva, e Itzik desapareceu da cidade porque ele foi estudar em outra Yeshiva e ninguém mais escutou falar dele. Mais de 15 anos depois, Itzik volta para a cidade e ele vai para o Rav dele da Yeshiva 1, onde ele foi mandado embora, e entrega o cartão, um convite. O Rav demora para lembrar quem é ele, será que esse é aquele Itzik mesmo que eu lembrava, que a gente mandou embora? E ele vê lá o cartão de Mazal Tov, que era o convite de casamento dele próprio, desse Itzik. Ele abre e vê o nome do Itzik. E ele fala, uau, ele não acreditou. Itzik casando, e no convite de casamento está escrito com o nome da noiva, e a noiva ele conhecia, era uma pessoa maravilhosa, de uma família top, que estudou num seminário, escola de meninas, maravilhoso. Embaixo do convite estava escrito que no próprio casamento vai ter Sium Hashas, a finalização do tratado, de todos os tratados do Talmud. Esse Rav falou para o Itzik, Shubakir. O que aconteceu? Eu lembro de quem você era, olha quem você virou. Sium Hashas, casar com uma menina maravilhosa. A gente não dava para você um feijão, meu amigo, de valor, do jeito que você era antigamente. Itzik falou, Rav, boa pergunta. Pensando agora, eu sei o que me fez mudar. Pronto, ele me conta, uma noite. Teve uma noite, Rav, que tudo mudou na minha vida. E o que foi? Seria o seguinte, eu estava no Bet HaMidrash, na casa de estudo, e à noite eu não costumava ficar quando eu fui para aquela yeshiva out of town. À noite, eu já estudava o dia inteiro, à noite foi difícil. Eu não conseguia ficar à noite também estudando, como é nas yeshivot. E uma noite eu falei, eu vou sentar e estudar. E eu abri a Gemara, comecei a ler de novo o Tosafot, o comentário na Gemara, revisar o Shiur,
E um dos Rabanim me viu e falou para mim, Itzik, uau, que legal que você está aqui à noite, você estudou o dia inteiro e também está estudando à noite? Você deve estar se esforçando. No dia seguinte, eu gostei tanto do elogio, como a gente falou, elogio gera motivação, motivação gera elogio, and so on, roda gigante, ciclo, vicioso no bom sentido. No dia seguinte, disse isso, contando para o Rav dele, eu fui de novo no Beit HaMidrash, falei, olha, se eu conseguir um dia, eu consigo 2. E o meu Rav de novo me falou, Itzik, você é o cara, olha que maravilha, 2 dias seguidos. E aí, no dia seguinte, na manhã seguinte, eu estava no shur, já que eu tinha estudado melhor, eu fiz uma pergunta, e o meu Rav falou para mim, uau, essa é a mesma pergunta de um comentarista chamado Pnei Yoshua. Itzik se sentiu nas nuvens. Eu fiz a pergunta do Pnei Yoshua e o resto era história. Porque na hora que eu melhorei, eu recebi elogio, eu melhorei, recebi outro elogio, eu melhorei mais. Agora eu tinha gente querendo estudar comigo, porque agora eu já virei o cara. E olhando para trás, Rav, teve um homem que acreditou em mim, aquele Rav quando eu mudei de Yeshiva. E ele fez toda a diferença na minha vida. Isso é um bait, pessoal. No caso era um Beit HaMidrash, mas também é um bait. Quando a gente acredita em alguém de verdade, quando a gente motiva a pessoa, a gente dá sonho, a gente cria um bait saudável. O Rebbe de Satmer, pessoal, finalizando, costumava dizer que uma criança, o Rebbe de Satmer anterior já, uma criança vê do caminho da casa dela para a escola nos cubas, no ônibus escolar, mais novidades, cada um entenda, do que alguém na geração anterior via na vida inteira. Hoje, uma criança que cumpre Torah e Mitzvot tem que ser visto como um herói. Um pai que cumpre Torah e Mitzvot tem que ser visto como herói. Uma mãe que cumpre Torah e Mitzvot tem que ser vista como um herói. Porque hoje é difícil, pessoal. Hoje, ser um black belt, alguém de verdade, pessoal, forte no mundo do Torá e das mitzvot, tem que ser visto para a gente como algo chamado nes, milagre. Porque, pessoal, presta atenção, quando a gente olha para os nossos filhos de tal forma e para nós mesmos, a gente consegue motivar eles, elogiar eles e criar um bait saudável, uma casa saudável. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa lembrar que sem bait não tem povo Yehudi. Não é família, é bait. E quem dá o tom do bait somos nós. Bom trabalho a todos.